entender a questão da apresentação de emendas, senhor presidente, nesse projeto. Nós estamos, acho que hoje é o segundo dia de apresentação de emendas. Quando terminaria e caso venha a ser aprovado o regime de urgência, como ficaria a apresentação de emendas e até quando? Nesse caso específico, senhor presidente. Sem aprovação do regime de urgência, as emendas já podem ser apresentadas por até 5 dias, que é o tempo de que ele corre pauta. Caso aprovado a urgência hoje, mais um dia ele pode ser apresentado essas emendas. Ou seja, hoje nós estamos no segundo dia, ficaria amanhã, né, e amanhã ainda para apresentar as emendas. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra para discutir por 8 minutos remanescentes da sessão anterior. Bom, senhor presidente, ontem, senhores deputados, cumprimentar a todos, e ontem nós fizemos uma exposição, talvez um pouco rápida, pertinente ao porquê e do não cabimento do regime de urgência de um projeto dessa natureza. Um projeto, a nosso ver, que deve ser louvado por conta, principalmente, do esforço do deputado Camarinha, que tentou juntar as opiniões de todos os deputados, as sugestões de todos os deputados, mas, no nosso ver, um projeto que não encontra respaldo legal em muitos aspectos, um projeto que também em outros aspectos vai do nada para lugar nenhum. Um terceiro ponto é que é um projeto que versa muito sobre transparência de dados, é importante por esse lado, e a gente não consegue encontrar uma finalidade real para urgência e não vê aplicabilidade de artigo nenhum em caráter de urgência para justificar essa pressa. Ao contrário, é um projeto delicado, é um projeto que tem elementos aqui complexos, e eu vou rapidamente tentar resumir o de ontem e completar meu raciocínio. Na verdade, eu vou iniciar por um item que eu parei ontem, que foi a questão da criação do auxílio emergencial para a mulher vítima de violência. É um auxílio que eu reputo fundamental, muito importante, que eu acho até que não deve perdurar enquanto durar o estado de calamidade. Eu acho que a Assembleia tinha que tomar uma providência desse tipo de auxílio se tornar em caráter permanente. Só que a forma como que foi colocado o dispositivo, ele induz que nós estamos efetivamente o criando, o que é muito bacana, só que o governo vai vetar. Ele é inconstitucional. Nós não temos autonomia para a criação disso. E nós vamos ficar com a pencha de uma casa de leis que cria efetivamente algo por lei, e nós não podemos fazer isso. Ou seja, eu acho que é uma vergonha para nós. Quiçá a gente pudesse, ou quiçá a gente vote, o governador sancione e a gente comece e inove pertinente a essa matéria. Mas está aí o deputado Barros Munhoz, que foi presidente dessa casa, tanta gente que conhece bem a matéria, não vai passar, o governo vai vetar. Então, se é para vetar, e eu acho que esse auxílio é muito justo, se é para vetar, então que a gente já coloque por emenda um monte de coisa. Vamos ajudar um monte de gente, vamos criar um monte de coisa, que aí já veta tudo junto, porque a gente está de brincadeira. Né? Nós talvez tivéssemos tido a oportunidade de resolver essa questão, e acho que faltou todos pensarem, ou se alguns pensarem, a gente não passou desapercebido. Nós passamos o fundo da Assembleia Legislativa para o governo gastar no estado de calamidade. Talvez se a gente tivesse fixado que esse fundo, parte desse fundo, fosse revertido especificamente para isso, talvez a gente tivesse dado um caráter de constitucionalidade nessa medida. Então, o que a gente precisa estudar nesse projeto é uma forma de reverter, talvez, parte desses recursos num fundo que reverta isso. O que nós não podemos é criar, efetivamente, esse auxílio, como a gente não pode criar imposto e outras coisas mais. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem estudada e a gente precisa consertar isso para não fazer papelão. Essa é a minha primeira preocupação. Quero dizer outras coisas também. Aprovar isso daqui em caráter emergencial, vou voltar num tópico. Como é que a gente vai aprovar sem ouvir o secretário de Transportes Metropolitanos? Como é que a gente vai estabelecer normatização de distanciamento dentro de trens e metrôs? O cara vai ter que ficar 1 metro de distância dentro do trem, do metrô. É ótimo na prática. É ótimo. É a necessidade que nós temos. Como é que a gente vai tornar isso execuível? Né? Fora esses dois aspectos, eu pergunto, quais outros elementos a gente tem efetivamente de combate ao coronavírus, enfim, que é necessário
tanta agilidade. Eu não vejo motivação. Tem aqui, o artigo 1º diz o seguinte, que tudo que a gente aprovar aqui tem caráter retroativo. Se tem caráter retroativo, a gente pode fazer com calma, a gente pode fazer com muita técnica e objetivando ser o mais justo possível e não fazer a toque de caixa. Outra, a gente prevê aqui estímulos fiscais, enfim, mas não está discriminado isso. É complicado. Para quem vai ser? Vai ser para todos. Volto a insistir para o pessoal ficar atento no que tange ao artigo 4º, que é muito complicado, que diz que nos contratos de prestação de serviços da administração, ela pode adotar instrumentos, em especial medidas de natureza indenizatória para os prestadores de serviço. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Vai ser para todos? Vai ser para quem? Não vai ser para ninguém? E quem não presta? Uma empresa que presta serviços para o serviço público e tem outra que não, só no particular. Por que só essa vai receber benefícios? Então, a gente está, de uma forma muito perigosa, criando um gatilho de protecionismo aqui, talvez em cima de algumas empresas. E mais que isso, que vai ficar a cargo do poder discricionário do Executivo para escolher quem é que pode ter direito à indenização ou não. A gente não pode esquecer, hoje tem uma matéria interessante, pertinente indenizações trabalhistas. E o Fogo de Chão, a churrascaria, anunciou uma demissão em massa e parece que por sugestão ou por dica, pegou no ar uma fala do presidente Bolsonaro, as empresas vão tentar imputar ao Estado o custo de todo o pagamento das indenizações trabalhistas por conta da ordem de fechamento. Há também uma matéria muito interessante que diz o seguinte, que na Justiça do Trabalho, esse entendimento dos governadores e prefeitos pagarem essa conta é por conta de atos específicos praticados pelo governador e pelo prefeito, mas que não havia previsão para a pandemia. Então, a gente está diante de uma série de situações novas e delicadas que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai aprovar, que a gente abre uma brecha complicada, delicada, que pode fazer com que o agente público se sinta no direito de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa é algo também complexo. Quando nós aprovamos o estado de calamidade, a gente já deu um cheque em branco para muita gente. Só que até então, o dar um cheque em branco e a gente aprovar uma lei ainda, passando não só um cheque em branco, que, no meu ver, é uma lei que pode, em alguns aspectos, dar um caráter de que a Assembleia é fiadora dos atos eventualmente praticados, é mais delicado ainda. E eu sei que, no processo que eventualmente alguém cometa algum equívoco, numa contratação, e tem gente no Brasil sendo presa por irregularidades, primeira coisa que o advogado vai falar é o seguinte, cara, olha, nós fizemos isso por conta do estado de calamidade, né? E a Assembleia aprovou uma lei que reitera essa situação. Então, a minha preocupação é muito grande no seguinte sentido. Para concluir, deputado Caruso. Obrigado, senhor presidente. Nós não podemos criar um protecionismo com essa lei. A gente tem que se ater a ela, aquilo que efetivamente for de bom para o combate ao coronavírus. Agora, necessidade de emergência, aqui, com todo respeito, não tem nenhum. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.